Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Amanda e faço CT na UFRN. E esse semestre, especificamente, 2017.2, estou pagando disciplina chamada Lógica de Programação. Bom, por que eu estou explicando isso pra vocês? Porque esse semestre, meu professor, ele me propôs, nessa disciplina especificamente, ele me propôs que fizesse 6 vídeos diferentes, de 6 diferentes questões, 2 de cada lista, sendo no total de 3 listas diferentes, com também dificuldades diferentes, e eu estou sendo um pouco redundante, mas perdoem por isso, mas realmente porque são diferentes. E nesse vídeo eu vou tentar resolver para vocês a questão 10 da lista 3, certo? Só lembrando que eu sou da turma 1A. O que é que essa questão diz? Implemente um programa que recebe um valor inteiro, que representa a massa M de um material radioativo em gramas, e calcula o tempo necessário para este material atingir 0,5 gramas ou menos. Seu programa deve imprimir o resultado expresso em minutos e segundos na saída. E o tempo de meia-vida do material é de 50 segundos. Isso é muito importante, certo? Vamos guardar essa informação. Então, ele dá aqui um exemplo de entrada, que seria 10, que o usuário digitaria, e um exemplo de saída esperada, que seria 4 minutos e 10 segundos, que deveria ser impresso na tela. Então, vamos lá. O que é que eu fiz inicialmente? Primeiramente, eu declarei a variável massa, conte e inicializei em 0, minute e second. Min seria de minuto e sig de segundos. Por que que eu declarei a variável massa, minuto e segundo? Por questão de padrão mesmo, porque eu sempre gosto de declarar variáveis. A única variável que eu precisaria aqui declarar seria conte igual a 0, porque é uma variável que precisa ser inicializada, certo? Porque trata-se de um contador. Bom, o que é que eu fiz posteriormente? Eu peguei a massa e mandei receber um percent prompt entre com a quantidade de massa. Essa mensagem aqui que está entre as aspas é o que o usuário vai ver e vai poder digitar. Quando ele digitar, então esse programinha vai armazenar o que ele digitar como um número inteiro e também vai ler como um número inteiro, certo? Aí o que é que eu pensei? Bom, se ele quer que calcule o tempo necessário para que este material atinja 0,5 gramas ou menos, então esse while tem que rodar enquanto a massa for maior que 0,5. E aí o que é que eu fiz dentro desse while? Eu coloquei a massa para receber a massa vezes 0,5. Por quê? Porque ele trata de um problema de meia-vida. Então, se é meia-vida, então a gente tem que multiplicar ou por 0,5 ou por 1 sobre 2. Ou por 1 sobre 2, que seria a metade. E aí, eu coloquei o contador para receber o próprio contador mais 50. Então, à medida que esse while rodar, isso aqui vai acontecer. A massa vai receber vezes 0,5 e o contador vai implementar mais 50, até que a massa seja menor ou igual a 0,5. Quando for, então vai parar o while e vai começar aqui os cálculos de conversão. Então, o que é que eu fiz nesses cálculos de conversão? Os minutos eu coloquei para receber um match.floor, conte sobre 60. O que seria esse match.floor? É a mesma coisa que divisão inteira, certo? Então, eu coloquei o conte sobre 60. Por quê? Porque o conte a gente tinha visto aqui que seria os segundos. Então, o conte nada mais seria que um contador de segundos. Então, como é que a gente faz usualmente na vida para transformar segundos para minutos? Divide por 60 e foi exatamente o que eu fiz aqui. Então, a gente vai pegar só o que foi inteiro disso. O que foi inteiro disso é o que é os minutos. E o que não for, aí a gente vai ver agora. Então, esse segundo aqui seria basicamente como se fosse um resto de divisão inteira, que vai ser o contador, esse conte aqui, menos os minutos vezes 60. Por que esse vezes 60? Exatamente porque se trata de duas unidades diferentes aqui. O conte ainda está em segundo, como eu tinha dito aqui, e o minuto agora está em minuto, porque a gente já fez o cálculo. Então, a gente tem que transformar de volta para segundos, para ter uma coisa exata, certo? E aí, somando isso, eu fiz um alert, que vai alertar minutos, mais essa mensagenzinha aqui para o usuário, com espaçozinhos aqui, ó, como sugere aqui o exemplo de saída, mais os espaços, mais a variável segundo e mais segundos, como sugere aqui nos segundos, porque nessa plataforma, o que é muito importante é estar do mesmo jeito que a saída espera, porque eu acredito que nessa plataforma eles cadastram a resposta no banco de dados. E aí tem que saber exatamente se está do mesmo jeito. Se tiver, por exemplo, uma vírgula aqui, ele já não vai reconhecer, porque não é do mesmo jeito que está armazenado no banco de dados. Então vamos lá ver se vai dar certo. Opa, deu certo. Então vamos lá.
Se o usuário digitou 10, então era para sair 4 minutos e 10 segundos. Ok, saiu. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó, 5 minutos e 0 segundos. Seria, por exemplo, quando o usuário digitasse 20. Se vocês quiserem depois testar em algum programa, eu sugiro o Jim, porque é um programa que eu uso e quem veio acompanhando os vídeos durante as gravações no canal, então viu que eu estava usando outra plataforma, que se chama Jim. Eu gosto muito dela porque ela é leve e ela não toma muito espaço, então eu uso ela. Se alguém quiser sugestão para usar. E depois vocês vêm lá e ficam testando lá e vê se os números dão certo. E aí esse daqui, por exemplo, 3 minutos e 20 segundos. Se fosse 5 que o usuário tivesse digitado. E por último aqui, se ele digitar 1, vai ser só 50 segundos. Como diz aqui, ó, o tempo de meia-vida é 50 segundos. Se a massa aqui foi 1, se ele digitou 1, então 1 é maior que 0,5, vai rodar só uma vez e vai bastar, porque vai dar 0,5, que vai ser exatamente igual a 0,5, e o contador só vai implementar 50 segundos, certo? Tudo certo. Então era isso, pessoal. E até o próximo vídeo, se tiver mais vídeo pra gravar, mas eu acredito que esse seja o último que eu vou gravar no canal. Tchau!